Agora, pessoal, eu quero trazer a discussão de volta aqui para o Brasil e falar com vocês se vocês lembram daquele projeto, daquela proposta para reduzir o valor dos carros populares para incentivar o crescimento das vendas na indústria. Pois bem, eu quero que pode colocar esse tema agora para a gente aqui, já preparar a tarja aí para que a gente possa discuti-lo. O que aconteceu, né? Havia ali ancorado nesse projeto, nessa medida provisória, uma taxação federal sobre o diesel para que se pudesse compensar. Então, assim, a gente vai dar esse descontinho aqui, mas aí a gente aumenta o imposto federal nesse diesel aqui para poder ter essa grana e fazer com que esse programa seja pago. Então, tá pago. Estaria pago, só que essa medida provisória ela venceu na última terça-feira e não foi contemplada pelo Congresso. Então, esse imposto federal voltou a ser zerado. O diesel volta a ter o imposto federal zerado e, segundo as estimativas do Ministério da Fazenda, há aí um rombo de cerca de 500 milhões de reais que ainda precisavam ser cobertos por essa medida e que agora não vão ser mais cobertos e que até agora o Ministério da Fazenda não conseguiu apontar de onde que ele vai tirar. Como é que vocês enxergam um programa que em determinado momento vem para incentivar essa indústria, para incentivar o consumo, ancorado em algo que não foi contemplado pelo Congresso, o Congresso deixou caducar e que agora sobra na conta de todo mundo, Alan Gani? Alan Banso, esse programa ele foi horroroso, não resolveu o problema, foi demagógico, foi populista. O crescimento do Brasil não está calcado na indústria. Quem cresce é a agropecuária e o setor de serviços, a indústria muito pelo contrário. Se a gente olha também pelo lado da demanda agregada, é um crescimento do consumo, dos gastos do governo, mas não há um crescimento do investimento que está ligado à indústria. Foi um dinheiro jogado fora que poderia ter sido usado para saneamento básico, por exemplo. Isso mostra também, Evandro, rapidinho, que o governo não aprova tudo, muito pelo contrário, perdeu mais uma. Piperno, faltou algum tipo de planejamento do governo para entender de que forma que ele iria cobrir isso, caso o Congresso não apreciasse essa medida provisória? Quando o governo mandou essa MP do diesel, já lá atrás já se calculava que ela teria uma duração curta, porque também manter mais alto... Mas se esperava pelo menos que ela pudesse durar até o final de 2023. Era a expectativa justamente para não ter esse rombo. Mais um trimestre, talvez, e tal. Mas, veja, eu não gostei... Mas a gente está falando de talvez de 500 milhões de reais, estimativa da Secretaria da Fazenda. Não, e sabe por que 500 milhões? Porque 800 milhões do programa não foram usados. Sim, exatamente. Não é que eram 500 milhões, não. Poderia ter sido um... Foi um valor maior, mas aí se abateram 700 milhões que não foram utilizados, ficaram 500 milhões. É isso aí. E aí não somente isso também. Pelas informações que eu tomei, e digo isso para não cometer nenhum erro na informação, essa medida provisória, o que foi tirar a desoneração que tinha colocado o outro governo, que vai durar até 2023. Então, se ele não fazia nada, essa exoneração ou desoneração do governo Bolsonaro ia até dezembro. Sim. O governo do PT, o que quis foi... arrecadar mais. Claro. Aí o governo do PT falou, não, tira isso, volta a colocar o imposto, porque com parte desse imposto eu consigo baratear os carros populares. E aí é uma boa reflexão a seguinte questão. Carro popular até 120 mil reais. Para quem? Para aqueles que recebem salários baixos. Se pagarem 10 anos com juros zero, que não existe, daria R$1.000 por mês. Em 10 anos, um carro. Sem considerar entrada, nada disso. Me diga quem que ganha um salário mínimo pode tomar sobre o valor do salário mínimo e pagar R$1.000 por mês para comprar um carro popular. E o IPVA, e o seguro, e a gasolina. Não era um projeto popular, era a narrativa do PT para dizer, não, estamos nos preocupando por aqueles que ganham menos e que vão continuar sem comprar o carro. No fim das contas, se mostrou como uma narrativa, hein, Fábio Piperno? Quero que você termine o seu argumento. Não, eu disse na época aqui que eu achava o programa ruim. De qualquer forma, foi um programa, assim, que alavancou vendas e tal. As indústrias acabaram fabricando mais e o governo paga uma parte da conta. Por isso foi um programa ruim. Olha... É um programa vergonhoso que mostra mais uma vez que esse governo governa por corporativismo. É o governo que mandou um decreto para melar o marco do saneamento para mandar as estatais. É um governo que cria mais um subsídio para a indústria automobilística, que recebe subsídio de reserva de mercado nesse país desde o Juscelino Kubitschek, desde os anos 50. É uma coisa inacreditável. É uma indústria totalmente viciada em governo. Se desmamar o governo, fecha todo mundo no dia seguinte aqui. A gente nunca conseguiu transformar a indústria automobilística
automobilística brasileira numa ponta da exportação, justamente por causa dessas reservas de mercado. E veja só o absurdo dessa matéria. 90% da população brasileira ganha menos de R$ 3.500. 90 milhões. Como é que vai comprar um carro popular? Ou seja, é de novo subsidiar os que mais ganham com o dinheiro daqueles que menos ganham. É uma vergonha. Mas esse governo, é isso aí, só governa por corporativismo. Tudo que eles fizerem é para beneficiar o corporativismo, seja sindical, seja estatal, ou seja uma parcela que fica ali fazendo lobby em Brasília e pedindo mais uma ajudinha, como é o caso da indústria automobilística.